Signos SAM 800 ou SAM 800 versus Nashville NX 1900, mixers dos anos 80 fabricados no Brasil. Vamos fazer um comparativo entre esses dois equipamentos hoje. Então é isso. Hoje nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes, as características desses dois equipamentos e as diferenças. Por que que um tem uma função que o outro não tem? Por que que um é melhor do que o outro e vice-versa? Então é isso que você vai ver nesse vídeo hoje. E só lembrando, nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos, anos 60, 70, 80, alguma coisa dos anos 90, comparativos como eu vou fazer aqui, opinião sincera, conhecendo os equipamentos. Se eu já fiz o conhecendo o SAM 800 e o conhecendo o Mixer NX 1900, dá uma olhadinha aqui na descrição que os vídeos vão estar aí na descrição. Outros vídeos também com relação a esses dois equipamentos aqui na descrição. Então, tem interesse em conhecer um pouco mais essa geração? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like para contribuir com o canal. Então vamos lá, mixers, né? Temos que lembrar que esses equipamentos são dos anos 80, né? Não temos auto mix, sincronia, não temos nada disso. Não temos mixer de mesa, régua deslizante. Opa, esse tem a régua deslizante, mas eu vou mostrar aqui por que ele é meio complicado, essa régua deslizante dele aqui, tá? Então são equipamentos com características de fabricação lá nos anos 80. Não espere ver aqui a tecnologia que você vê hoje. Mixers que praticamente auto-mixam as músicas e tudo mais. Não, isso aqui é coisa dos anos 80. Inclusive, uma das características dos anos 80 são os mixers frontais, né? A gente não tem mixer de... Quer dizer, nos anos 80 tem mixers de mesa, óbvio, mas aqui a gente tem duas versões frontais para rack, para você utilizar no teu sistema de rack, tá? Então, são características, repetindo, características dos anos 80 de construção dos equipamentos. Bom, e a principal característica que a gente já olha aqui, já de início, e já percebe qual é a diferença dos volumes. Mixers, né? A gente tem os canais aqui, e cada canal tem o seu volume específico. Então a principal diferença aqui é que no SAM 800 da Signos, a gente tem os potenciômetros redondos, né? Esse potenciômetro normal. E já no mixer da Nashville a gente tem o famoso potenciômetro deslizante, a régua, ok? Então aqui você tem um tipo de potenciômetro, né, para fazer a mixagem, e aqui outro. Hoje em dia a gente conhece mais os mixers que tem esse tipo de potenciômetro, mas como eu disse no início, eu vou falar uma característica que incomoda muita gente nesse equipamento aqui. Outra diferença é que um é prata e o outro é escuro. Não, porque o SAM 800 a gente tem também a versão preta, a versão prata com botão preto, temos também a versão grafite, só que é mais bonito porque é escovado, tem também. A mesma coisa no Nashville, tá? Então esses equipamentos, aqui no caso os dois equipamentos que eu estou utilizando para demonstração, são nessa configuração, mas todos eles saíram praticamente com todas as combinações aí de cores que eram, né, a moda, digamos assim, na época. Bom, e vamos lá, outra, então, diferença grande aqui que a gente vê, que é o sistema de pré-escuta. Para quem já conhece, para quem está acostumado com esse tipo de equipamento, sabe, né, o SAM 800, ele tem uma pré-escuta diferenciada aqui. Qual é? A pré-escuta digital, né, ou com sensor. Como que funciona? Para você escutar o teu áudio no fone de ouvido para a sua pré-escuta, quer dizer o quê? Escutar um áudio antes de começar a mixagem, preparar a música para a mixagem, a gente tem um volume normal, que o Nashville também tem aqui, mas na hora de selecionar o canal que você vai escutar a tua pré-escuta, você simplesmente encosta o dedo aqui, dá uma encostadinha, esse visor vai mudando 1, 2, 3, 4 ou 0. 0 seria você escutar tudo, né, a mixagem, ou cada canal aqui você vai escutando. Então ele tem esse sensor. Não conhece, nunca viu um equipamento desse, eu vou deixar algum vídeo do SAM 800 quando eu fiz demonstração do SAM 800. Então vamos lá. Então ele tem esse sistema de sensor, tá? Coisas que aqui no Nashville já não tem. Então isso aqui era uma inovação na época
que nossa, né, que legal, não é, exclusividade do Som 800, o mixer da CCE, né, o Studio 660 também tinha esse sistema aqui, mas já no nosso Nashville aqui ele tem uma chave, então aqui você vai ter que girar a chave para encontrar ou para selecionar o canal da tua pré-escuta. Aqui você tem só o sensor, então essa é a segunda grande diferença entre eles. A terceira diferença aqui, no caso desses equipamentos, é que no Nashville a gente tem conexões frontais. Perceba, no Som 800 não temos nada, a única conexão frontal é o fone de ouvido. Já no Nashville a gente tem além do fone de ouvido, a gente tem as conexões do microfone. Sim, o Som 800 também tem as conexões para microfone, mas elas estão lá atrás. Isso incomoda um pouco, né? Porque, exemplo, se você tem um equipamento que é para rack, você vai parafusar, manter ele lá no teu sistema. No rack, os cabos estarem lá atrás, você vai ter que fazer o quê? Uma manobra de ir lá atrás, conectar plug e tudo mais. Aqui não. Aqui, porque, óbvio, os tapes, o auxiliar, você já vai ter tudo conectado, porque já vai ter os equipamentos aqui no teu rack corretinho. Mas os microfones, normalmente o microfone você tira e põe, você não vai pôr lá o microfone e ficar com ele aqui, né? Então às vezes você pode conectar, trocar o microfone, e aqui no Nashville tem essa vantagem de você ter todas as conexões de microfone aqui na parte frontal. Então é uma das diferenças aqui também desses equipamentos. Bom, e aqui outra diferença que é, na verdade, complicadíssimo, que, digamos assim, a gente fosse fazer um ranking, né, dos pontos positivos desse e dos pontos positivos desse equipamento. Eu não sei se eu já fiz opinião sincera. Se eu já fiz opinião sincera dos dois equipamentos, normalmente lá eu ponho ponto positivo e negativo, vou deixar aqui na descrição. Mas um ponto que, na minha opinião, é negativo aqui no Nashville, em comparação com o Som 800, é que você tem as conexões, exemplo, canal 1, 2, 3 e 4, certo? No Nashville a gente tem uma vantagem porque ele tem 5 canais. É 1, 2, 3, 4, 5 canais. Então é uma vantagem, mas por um outro lado é uma desvantagem, porque cada canal do Som 800 você consegue realmente conectar 2 equipamentos. Então cada canal aqui, ó, tape 1 e tape 2. Eu seleciono, quero tape 1, tape 2. Aqui, ó, ele me diz auxiliar e tape 1. Mas ou você conecta o tape 1 ou o auxiliar. Não tem como conectar os dois equipamentos juntos. Então se alguém olhar o painel dele aqui e falar assim, não, dá para conectar um tape 1 mais um auxiliar. Não, ou é o auxiliar ou o tape 1. Já no Som 800 você tem uma chave seletora aqui que você aciona. Ou você está com o tape 1 ou com o tape 2 aqui no caso desse canal. Então é sim uma desvantagem aqui do Nashville. Bom, já que eu falei de uma desvantagem do Nashville, eu vou falar um ponto positivo aqui pro nosso Nashville. Qual é? São 800, você tem os volumes aqui, normal, sem problema, cada canal, mas no Nashville a gente tem um volume master, que é bem interessante, né? Porque aqui você consegue dizer que se o seu sinal vai ficar bem alto ou bem baixo, então você tem um volume master. Então, além dos volumes dos canais, correto? Que você vai mixar, você ainda tem um volume master. Então se eu vier aqui e ainda precisar de mais coisa aqui, ó, mais sinal, eu dou uma aumentada aqui, certo? Então eu consigo controlar melhor no mixer, não preciso ir lá no pré, não preciso ir em outro lugar para controlar o meu volume. No próprio mixer eu já tenho um volume, coisa que no Som 800 não tem. Então se eu chegar aqui, máximo, e aí o meu som lá tá tocando e eu vejo que precisa de mais áudio, eu vou ter que ir lá no pré. Para aumentar, porque aqui só tem esses volumes. Aqui eu tenho um master que eu consigo fazer um controle melhor do meu sinal que está saindo, que está indo lá para o amplificador ou para o pré e a potência, né? Bom, e aqui como eles têm ambos, tem as conexões já pré-definidas. Como assim pré-definida? Nesse canal ou é auxiliar ou fono 1. Nesse canal ou é auxiliar ou fono 2. Eu não posso colocar o fono aqui e o fono aqui, né? Então como eu já tenho as conexões pré-definidas e como eu tenho a chave, então eu tenho essa chave aqui, ó, que vou acionar o fono e aí ele vai passar pelo pré de fono e aí vai vir para cá. Aqui é a mesma coisa. No Nashville, como as minhas pré-definições do canal é fono e microfone, quer dizer que eu não tenho um intercalamento entre um sinal bem baixo e um sinal alto, quer dizer, ao contrário, né? Sinal bem baixo e um sinal alto, aqui não. Aqui você tem um sinal baixo, que seria o fono, e o microfone, que eu acho que é meio termo, né? Então, o que vai acontecer? Como eu não tenho a chave
que seleciona o pré específico do fono para aumentar esse sinal para chegar aqui, eu tenho que ter dois botões acionando isso. Então, nesses dois canais, como eu tenho as opções de microfone ou fono, se eu deixar em microfone e colocar o fono, ele vai ficar baixo. E aí eu tenho as chaves que eu seleciono aqui, ó, né, com o pré-acionado ou desacionado. Cara, por que não, né? Já colocar aqui uma conexão específica ali atrás e já fazer aqui, tipo, no canal 1 e 2, eu selecionar 1 e 2. Aí você ganharia duas conexões. Mas não, eles fizeram com que os prés fossem acionados por aqui. Questão de projeto, né? Questão de projeto. Então, uma das características aqui é você, em vez de ter a chave selecionada aqui, você vai ter que ter aqui, porque como eu disse, o fono é específico. Então, quando você conecta um fono aqui, precisa acionar ele aqui, os prés de fono, e ele tem essas duas chaves aqui. Já as chaves aqui do nosso são 800 é mais para você quando faz uma gravação, tipo de tape para tape, tape para tape. Aqui você vai fazer, na hora da gravação, você pode selecionar ou você está mixando, ou você está gravando a mixagem, ou o canal aberto sem estar mixando. Então essas são as funções. No nosso Nashville não tem isso, tá? Mas por quê? Porque ele tem uma conexão específica, tipo para equalizador, que vocês vão ver lá atrás. Vamos olhar lá atrás também. Mas aí, antes de mostrar lá atrás, eu preciso realmente falar, vou falar isso também na opinião sincera, com relação ao Nashville. Muita gente vai olhar e falar assim, puxa, um deslizante é muito melhor para fazer uma mixagem do que o giratório, correto? Só que, na minha opinião, esse sistema da Nashville, né, de você ter dois canais, né, então você tem L e R separados, em potenciômetros separados, na hora da mixagem é muito ruim, cara. Na minha opinião, é muito ruim. Porque você tem que vir aqui e fazer mixagem assim, ó. Pá, e aqui eu não posso largar aqui a câmera, né? Ah, dá assim, ó. Então para mim fazer a mixagem eu teria que estar aqui. Esse canal estaria aberto, tocando, certo? Aqui fechado. Então para mim fazer a passagem, eu teria que vir com as duas mãos, e aqui com as duas mãos, isso, e ter que mexer os dois potenciômetros ao mesmo tempo e os dois potenciômetros ao mesmo tempo. Tá vendo assim, ó? Fazer isso aqui. Sendo que seria muito mais fácil se eu tivesse isso aqui, ó, né? Um canal aqui, eu faço a mixagem assim, como é nos mixers atuais. Então, esses dois volumes aqui transforma, na minha opinião, o mixer da Nashville num mixer residencial, né? Num mixer para você só agregar entrada mesmo, porque fazer mixagem como a gente faz hoje em dia, com esses dois volumes aqui, ainda mais com o tempo, né, que ele começa a ficar duro e tudo mais, não é legal, não é bem legal mesmo. Então esse é um ponto negativo que provavelmente eu já falei sobre esse mixer, sobre esse detalhe aí em algum vídeo, como eu disse, está na descrição. Ok, e na traseira, quais são as vantagens e desvantagens? Bom, conexão RCA, normal, sem problema. As desvantagens eu já falei, né? Os microfones estão aqui, além de só ter duas conexões, lá você tem 4, apesar de ser LR, mas você tem duas só, lá são 4. E estarem aqui atrás, na minha opinião, é desvantagem do São 800, né? Os fonos, então aqui a gente tem o fono 1, fono 2, fono 1, fono 2, sem problema, auxiliar 1 e auxiliar 2, né? Porque a gente tem a chave lá, então sim, o São 800 tem mais conexões do que o Nashville, porque aqui a gente tem o auxiliar, é só auxiliar aqui, ó, só um auxiliar. O tape 1 aqui, tá? Então aqui o auxiliar Tanner, então é uma conexão aqui, uma conexão aqui, uma conexão aqui. E como elas são para tape também, então elas têm as saídas já ligadas a elas aqui. Já no São 800, quando você tem os tapes 1, 2, 3, aqui entrada e aqui saída, porque você tem aquela chavinha lá que eu já mostrei na frente, então você tem 3 conexões de entrada e de saída, ok? E aqui elas estão juntas. Que mais? E as saídas. Saídas A e saída B. Agora, aqui existe uma pegadinha, né? Não sei se são os mixers mais modernos, mas se eu não me engano, existe uma versão do São 800 que em vez de ser saída A e saída B, normal, tem uma que é low e outra é high, né? Digamos assim, uma alta e uma baixa. Mas eu acho que é só nas versões mais modernas. Eu não posso estar enganado sobre isso daí, mas não tenho certeza, tá? Então aqui o aterramento normal para os toca-discos, aqui o aterramento normal para os toca-discos, e aqui uma função a mais que o Nashville tem, que caso o São 800 não tem, que ele tem aqui uma conexão
específica se você quiser. É como se fosse um EPL, né? Ou uma entrada para qualquer aparelho com efeito. Então, equalizador, câmara de eco, você utiliza aqui, ó, tem as setinhas, né? A entrada e a saída. Então, você liga aqui um equalizador, digamos que eu ligasse o equalizador aqui, seleciono aqui para cima e o meu equalizador estaria atuando na saída dele, né? Aqui no caso do som 800 eu não tenho isso, né? Teria que fazer uma ligação em linha. Já aqui a gente faz uma ligação entrando e saindo. Então é uma vantagem aí também no caso do Nashville, né? Então é isso. Basicamente você viu que um comparativo entre os dois mixers da Nashville e o Sam 800 da Cygnus. Tem mais algumas características que eu gostaria de falar, que é o que? Os Cygnus, ele tem os padrões 17, 19, né, com alça, que são os mais antigos, sem alça. Já o Nashville você tem a opção de, no mesmo equipamento, você ter o 17 ou o 19, porque as alças são removíveis. Não quer dizer que o Sam 800 também não tenha isso. Sim, os últimos Sam 800 também eles vinham padrão 17 com uma abinha lateral que se poderia destacar, tá? Mas isso são características mais da configuração deles aí, né? Então fechou um comparativo entre o Sam 800 e o NX 1900. Como sempre, vou pedir para você que tem algum tipo de experiência com relação a isso, já usou isso aqui para tocar festa, baile, casamento, já usou esse aqui para tocar festa, baile, casamento, inclusive, daí eu vou falar uma coisa, né? Esse aqui eu acho que vaza, né? Tem um problema de vazamento muito maior do que esse equipamento. Mas deixa aí nos comentários, você já utilizou esses mixers? Sabe de alguma característica ou de alguma diferença na hora de utilizar eles aí que eu não citei, que eu não falei? Deixe nos comentários. A experiência com relação a esses equipamentos, a história de pessoas que utilizaram esses equipamentos no dia a dia, na batalha, porque diferente de alguém vir falar para você assim, não, são 800 e tal, mas nunca usou. Esse aqui usei bastante. Casamento, festa, 15 anos, esse aqui já não.